Saudações, longevos! E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Eu sou Eládia Ávila e está começando o segredo da longevidade. Vocês certamente já devem ter ouvido falar do Dr. Ellsworth. Ele é um renomado cirurgião cardíaco que viveu 104 anos fazendo o trabalho dele de cirurgia cardíaca e de medicina preventiva, junto a uma comunidade longeva. Lá todos seus amigos, todos que compartilhavam com a sua existência, eram pessoas e são pessoas que vivem a longevidade saudável. E para falar sobre essa comunidade e sobre longevidade saudável, eu trouxe aqui o pastor César Reis e a sua esposa Lilian Reis, que vieram aqui para falar sobre os segredos da longevidade de Loma Linda. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, pastor César. Nós é que agradecemos, doutora, esse convite, e falar desse assunto é um assunto assim que gera entusiasmo na gente, né? E gera alegria, e poder compartilhar isso com os nossos, as pessoas que estão assistindo aí, isso é muito legal, muito importante. Eu espero que você fique ligado aí e participe com a gente, ouça aqui os nossos conselhos, que sem dúvida alguma isso vai fazer bem para você, né? Eu quero saber muito, eu quero aprender, estou super curiosa, porque Loma Linda é uma das comunidades longevas do mundo, né? Que são chamadas de Blue Zones. Blue Zones. Pode falar um pouquinho sobre esse conceito de Blue Zones, como é que surgiu? Bom, as zonas azuis, né? As zonas azuis, nós temos um conhecimento de um biólogo, cientista, contador de história, turista, não é? Articulista, uma pessoa especial, é o Dan. Inclusive ele tem alguns artigos. Em 2005, ele fez uma reportagem para a National Geographic. Ele era um dos articulistas da revista. E ele viajou o mundo para saber quais eram os aspectos que levavam as pessoas a serem longevas. Eu acho que isso é curiosidade para todos nós, né? Todos nós gostaríamos de saber se existe algo mágico que leva a gente a viver muitos anos, né? um estilo de saúde que leva você a viver muitos anos. Naquele momento ele viajou por alguns lugares do mundo. Especialmente ele foi em 3, não é? E ele escreveu um artigo na revista na National Geographic 2005. Já faz 19 anos isso, né? E dali para frente isso despertou interesse em muita gente. Por que ele escreveu sobre isso? Como é que ele chegou a algumas conclusões? O que levou ele a fazer isso? Os curiosos, os estudiosos, enfim, muita gente ficou curiosa para saber o porquê daquilo, quais eram os segredos da longevidade. Naquela época ele foi em 3 lugares. Ele atravessou o mundo, ele é americano, foi lá em Okinawa, no Japão, depois ele foi na Europa, em Sardenha, ali na Itália, e finalmente ele veio ao seu próprio país, lá nos Estados Unidos, na região de Loma Linda, ali no oeste dos Estados Unidos, perto, ali na Califórnia, e ele fez alguns estudos, e aí ele descobriu algumas coisas fantásticas, que sem dúvida alguma nos ajudam a ter um pouco mais de longevidade nessa vida corrida, agitada que a gente está vivendo aí, né, doutora? Bacana, então, são os redutos mundiais que as pessoas vivem mais, né? Existem os centenários, são as pessoas que vivem mais que 100 anos, e lá é muito comum ter bastante centenários, e também os supercentenários, pessoas que vivem acima de 110 anos. Então, ele traduziu, né, ele procurou esses lugares, e depois ele acrescentou mais 2 lugares, né, pastor? Correto. Talvez eu vou dar um panorama sobre isso, uma desses 2 outros lugares, aí a gente vai dar assim, eu acho que o que os nossos internautas aí, eles gostam de saber o seguinte, quais são os fatores que levam essa longevidade. Esse foi uma curiosidade minha também, quando eu fui ler o livro. Esse livro aí você encontra no mercado editorial, não é? E aí eu fui lá para saber também, depois eu pesquisei em outros lugares, e claro, por também ser religioso, né, doutora? Como você me afirmou, eu sou um pastor adventista, então, mais do que nunca, a gente tem lá a nossa orientação do nosso corpo doutrinário de ensinamento, o estilo de vida saudável, né? É super interessante, gente, porque assim, são várias comunidades que a gente vê que são comunidades mais rudimentares, são pessoas que vivem em comunidades pequenas, em ilhas pequenas, e o que diferencia Loma Linda
que é um reduto da comunidade adventista que vive em uma grande metrópole, né? Na Califórnia. Então, a gente vai conseguir entender como transmitir esse conhecimento para a nossa vida, pessoas que vivem em cidades, porque não é ir para uma ilha, sim, claro, você subir montanha, você tem aquele estilo de vida que é mais não tão cosmopolita, a gente pode até remeter, não, isso realmente traz uma vida mais saudável, mas e as pessoas que vivem numa cidade maior, né, como a nossa, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui vivem em cidades maiores, então é muito interessante saber que dá para viver bem, uma vida longeva e saudável, mesmo em lugares mais cosmopolitas, né? Então, por isso que eu trouxe vocês, pastor, para poder falar de Loma Linda, porque a gente sabe que é um local em que é uma comunidade grande da Igreja Adventista, né? Correto. Uma universidade americana, a Universidade de Stanford, que fica lá na Califórnia, ela fez um estudo, fizeram uma pesquisa, né? Quais são os fatores, por exemplo, que fazem uma pessoa viver além dos 65 anos. Ó, 65 anos é novo, né? Eu, por exemplo, estou com plano de viver 110, né? Então, aí fizeram esse estudo. O que leva uma pessoa a viver mais de 65 anos? E é interessante que o estudo apontou, assim, ó, 10% dos fatores que levam é o fator de assistência médica. Tá. Então, ter um bom médico, ter assim, um bom hospital, um tratamento adequado. Então, 10%. 10%, gente. 10%. A gente acha que é mais isso, né? Então, mas não. 10%. 17% da genética. Aquilo que eu carrego dentro do meu organismo, né, da minha célula, essa genética, não é? Dos meus pais, não é? Ou seja, a gente não é refém da genética da gente. Não, de maneira nenhuma. 17%. 20% é do meio ambiente. Não é? A pessoa que, por exemplo, se ela mora num lugar mais tranquilo, né? não numa grande cidade, se ela mora no interior de um estado, ali tem uma água mais pura, não é? O sol, eu imagino que a incidência lá da poluição é diferente daqui, não é? A gente está aqui em São Paulo, que é um grande desafio, né? A poluição, o tipo de alimento que a gente come aqui também, não é? Tudo isso influencia, diferente daqueles que moram, por exemplo, lá no interior. Então, o fator é que 20%, esse fator ajuda é o meio ambiente. Mas impressionante, se você somar 10 com 17 com 20, vai faltar 53. E esse 53 é exatamente o estilo de vida. O que leva a pessoa a ser mais longeva é o estilo de vida dela. A maneira como ela vive, a maneira como ela pensa da vida, o estilo de vida dela, a família que ela construiu, os relacionamentos dela, onde ela frequenta, tudo isso tem a ver, não é? Onde ela trabalha, tudo isso são fatores que têm a ver com o meu estilo de vida. O que eu como, o que eu bebo, o que eu acredito, onde eu vou, o que eu faço, são fatores que dão um gatilho para que eu possa ter uma vida um pouco mais longeva. Veja bem, doutor, eu sou curioso para saber, por exemplo, as expectativas de vida do brasileiro. Você deve saber muito bem isso, está por dentro desse assunto, né? Não é muito ruim de número, viu, pastor? Então, mas eu sei que segundo o IBGE, o brasileiro aí está na faixa de 76 anos, depois da Covid baixou um pouco, mas qual é a expectativa, por exemplo, para o ano 2060, 2040, 2060? Há uma expectativa crescente. É exponencial. Exponencial, crescente. Não é? É claro que, na medida em que a população vai ficando mais velha, também nós vamos adquirir mais problemas também, não é? Problemas governamentais, uma série de problemas. Mas isso não é problema nosso. O nosso problema é a gente viver mais. Esse é o nosso desafio. Com qualidade. A perspectiva em 2060 é que o brasileiro passe dos 80 anos de expectativa de vida. 80 anos. Então, veja, isso, a média, não é? Um dia eu falei isso numa reunião, que disse que eu falei para eles, a expectativa de vida é de 73 anos. Que de 80? Aí então, tinha um senhor de 80 anos lá e olhou para mim, tô morto há 7 anos, não tô sabendo. Não é bem assim, não é? Claro que isso é uma expectativa de vida, não é? É uma expectativa de vida, não é? Diante de fatos que a gente pode controlar. Tem fatos que a gente não controla. É verdade, tem fatos que você não controla. Você não controla isso, mas tem fatos que você controla. Não é? O que eu vou comer, quem controla sou eu. E digo para você, não é, internauta, não deixe os outros definir o que você vai fazer. Não deixe os outros definir o que você vai comer, o que você vai beber.
É você que tem que definir isso, é você que tem que dar pauta nisso. E é isso que vai fazer com que você tenha domínio da sua vontade. Porque o nosso grande desafio é dominar a vontade, né? A Lilian já fez aqui um lanchinho pra gente aqui, conforme a alimentação adventista, né, Lilian? Isso. E o que você fez aqui pra gente? Eu fiz um snack mais saudável, né? Seria uma versão saudável do Doritos. E é feito com pão árabe. O pão árabe ele é saudável porque ele tem poucos ingredientes, né? Sim. Praticamente 3 ingredientes. Então a gente corta e torra o pãozinho árabe, coloca algum temperinho do gosto. No caso aqui eu coloquei azeite, sal e orégano. Né? Fiz uma maionese saudável. Essa maionese a versão dela é com o leite de soja em pó, o PSA, que eles falam, né? PSA. Mas ele pode ser feito com tofu também, que abaixa ainda a gordura, né? A questão calórica, é mais baixa calórica. Eu fiz um leite vegetal. Depois você pode deixar a receitinha para a gente colocar aqui depois? Posso colocar, aqui para sim. todo mundo. Porque é legal que está falando da alimentação, né, adventista, né, e é o que o pessoal segue Loma Linda, né? Como é que é? A preferência é mais vegetariana, Vegetariana, Você vê, doutora, eu sou um gaúcho. O que gaúcho gosta? Carne, Gaúcho. carne vermelha. Então, gaúcho gosta de carne, né? Eu vou contar um pouquinho da experiência para vocês entenderem que quando a gente toma uma decisão, ela é importante para o nosso futuro. Eu vim para São Paulo, eu sou um gaúcho, vim para São Paulo, nós nos conhecemos na universidade. Lília é formada no curso de enfermagem e eu fui fazer o curso de teologia. Né? E nos encontramos na universidade. E isso faz já um bom tempo, né? Faz um bom tempo já, né? Eu tinha um cabelo... 40 essa anos. semana Faz 40 anos. Sério? 22. Nossa, parabéns, hein? E aí é o seguinte, eu tinha muito cabelo. O cabelo caía nos meus olhos nessa época. Caía nos meus olhos. E aí nos conhecemos, né? E aí, nessa época, uma rede de fast food estava chegando no Brasil. Uma rede estava chegando no Brasil, 40 anos. Há 40 anos. E aí nós queríamos ir, né? Pelo menos eu queria estar lá, né? Eu queria comer um lanche, né? E saímos nós dois. E quando eu fiz a compra, perguntei o que ela queria, enfim, compramos. E quando nós sentamos para comer, ela fez uma revelação bombástica para mim. Ela disse assim, eu sou vegetariana. E eu não conhecia vegetarianos. Eu falei, sim, mas vegetarianos, como assim vegetariano? Como é que é isso? Ela falou assim, eu não como carne. Eu falei, puxa, e como é que eu vou fazer com hambúrguer? Foi casar com gaúcho. Então, nós éramos namorados. Eu falei, e como eu vou fazer com hambúrguer? Eu falei assim, então faz o seguinte, me dá o seu hambúrguer e eu vou dar o meu alface para você e tal. Assim, levei uma grande vantagem, né? Comi um dobrado, né? Pelo preço de um, e ela comeu pão com alface, com o picles ali, né? Com tomate. Mas a gente não sabia, não tinha conhecimento, né? E ela fazendo enfermagem, um dia ela tem que ter os cobaias, né? Para verificar pressão, tirar sangue, não é? Namorado faz essas coisas, né? Casado já não faz mais, mas namorado faz. E aí ela foi verificar minha pressão. Quando verificou minha pressão, eu tinha 19 anos, minha pressão estava lá nas alturas. Sério? Com 19 anos. 19 anos. E eu praticava esporte. Estava 16/10. Nossa. Aí eu chamei a professora, porque como eu estava aprendendo, eu falei, de repente, eu não acertei, né? Sim. E eu chamei a professora para vir rever essa pressão. E, de fato, estava 16/10. Ele tinha 19 anos. 19 anos, muito bom. Então, e aí nós nos relacionamos, nós noivamos, nós casamos, tivemos nossos filhos. E ela cuidou de você. E ela cuidou de mim. E é o seguinte, durante muito tempo eu tentei me tornar um vegetariano, não consegui, sabe? Para mim foi um desafio muito grande. Então, você internauta, eu sei que é muito simples a gente falar assim, vou me tornar um vegetariano que vou ter mais longevidade. É verdade, mas isso não é uma coisa simples, doutora. O processo não é uma coisa simples, não é? Mas tem que ter muita boa vontade, tem que ter apoio. Eu tive muito apoio dela. Lília é vegetariana desde que nasceu. Ela nunca comeu carne. Terceira geração. Terceira geração, o avô, o pai e ela. Que legal.
Os nossos filhos são a quarta geração. E, e os nossos filhos se casaram, a esposa do meu filho vegetariana, o esposo da minha filha vegetariana, e o meu sogro a esposa dele também porque minha sogra acabou falecendo, ele casou, ela também o único irmão dela também, nossa única cunhada também. Então você imagina que na nossa festa de Natal é tudo saudável, tudo muito saudável. Vegano. Aí o que acontece? Comigo, o que aconteceu comigo? E aí foi essa luta, né? Essa luta tremenda. E aí nossos filhos nasceram, aí ficou aquele desafio. Vamos dar, não vamos dar, vamos dar, não vamos dar. Resolvemos não dar para eles, né? E eles aprenderam, né? E eu comia escondido, eu comia fora de casa, eu comia escondido. Quando eu saía com eles, eu colocava embaixo da comida para eles não verem. Ah, vocês não mostraram a carne para eles? Não. Eles não tinham acesso assim. A gente deixou que quando eles ficassem mocinhos, adultos, adolescentes, eles escolheriam. E eles não escolheram continuar o estilo de vida que eles têm. E é gostosa a alimentação vegetariana. Eu já fui por 3 anos na minha vida. Eu gostei muito. Mas é que tem que ter alguém para fazer. Tá, agora, aonde eu quero chegar? Onde é o ponto aqui, doutora? Qual que é a minha pressão hoje? Lembra lá de 19 anos? Era 16/10. Hoje, quanto que é? 12/8. Reguladinha, normal. Por quê? Estilo de vida. Claro, eu não sou o melhor exemplo, mas eu devo ser um bom exemplo, certo? E as pessoas, mas você tem que ser um bom exemplo. Claro que eu tenho que ser um bom exemplo, mas a gente está também em circunstâncias que não estão sob nosso controle. Mas aquilo que está no meu controle, isso eu cuido, né? E a comunidade de Loma Linda, eles estão todos juntos, né? Então todos eles se ajudam mutuamente, né? Isso que é bacana, né? Sim, veja, vou retomar o assunto das Blue Zones. Para a gente poder chegar nesse ponto. Tá. Tudo bem? Sim. Tá, tudo bom. À vontade. Então, veja, como foi, o que denominou as Blue Zones? Zonas azuis, lugares onde as pessoas são longevas. Então, o Dan Buettner, ele foi em 5 lugares. Vamos dizer aqui quais foram os lugares que ele foi. Primeiro, ele foi lá no Japão, Okinawa, no Japão. E ele viu lá que era uma ilha, e ele viu lá que as pessoas eram longevas, mulheres chegavam a mais de 100 anos. Isso impressionou ele. E ele pesquisou lá por que essas pessoas viviam tanto. Por quê? Aí tinha fatores locais, e aí ele estudou e viu por que as pessoas viviam muito. Dali ele foi para Sardenha, na Itália. Lá na Itália, né? Uma ilha, uma região ali. E aí ele percebeu que as pessoas tinham hábitos locais, mas tinham alguns hábitos que se pareciam com os japoneses de Okinawa. Aí ele foi em Icária, na Grécia. Não é? E ele percebeu que haviam fatores que eram muito locais, mas ele percebeu que haviam fatores que uniam os outros 2 anteriores. Aí ele veio aqui em Nicoya, na Costa Rica, que é um enclave ali, uma região que interessante que é o maior percentual de longevos está nessa região. Eu também desconhecia isso. Impressionante isso, né? Nessa região ali, na Costa Rica. O maior percentual entre todos? De centenários ali da região, né? Então, impressionante naquela região, né? E aí ele fez um estudo, percebeu que havia um lugar agradável, bonito, o clima, mas tinha outras coisas que estavam de acordo com os outros 4 lugares que ele tinha ido. E finalmente ele foi ao país dele. Ele foi lá em Loma Linda. Em Loma Linda, ele fez um estudo, né? Um grande centro, ali perto de São Bernardino, perto de Los Angeles, fez um grande centro, não é? Onde tem um grande hospital, por isso que Loma Linda é o nome da região, não é? E ali nós temos um hospital de referência para o mundo, que trata inclusive pessoas com câncer, enfim, é uma referência no mundo, né? Um hospital, um tremendo hospital, um grande hospital, né? De renome internacional. E aí ele fez aquela região, ele estudou e chegou a conclusões que eram fatores locais. Fatores locais. Mas ele chegou depois depois de todo esse estudo, depois de viajar por todos esses continentes, não é? Ele pegou vários continentes do mundo, e aí ele chegou numa conclusão, que ele denominou Power 9, o poder dos 9. Quais eram os 9 fatores que uniam todos eles? Era em comum, né? Que era em comum em todos aqueles lugares. Olha que legal! Nossa, super interessante. 9 fatores só, tem 9. Vocês querem saber os 9? Com certeza. Eu bebi uma água, depois eu falo os 9? Sim, quero saber todos. Então é o seguinte... Quer comer alguma coisinha? Não, eu agradeço. Eu sei que aquilo lá é bom.
porque eu como em casa, né? Não, obrigada. Vamos? Michele. Os snacks da Aline. Então, chegamos então ao Power 9, Sim, Power 9. os 9 fatores. Sabe, esses fatores são fatores extraordinários. Primeiro, ele percebeu que todos esses lugares as pessoas se moviam naturalmente. Não faziam, por exemplo, não faziam maratona, não levantavam pesos, mas trabalhavam em torno da sua casa. Jardim, subiam e desciam montanhas, andavam a pé, andavam de bicicleta. Ou seja, o dia a dia era ativo. Não eram sedentários. Esse é um fator primordial. Não pode ser sedentário, né? Sim. Ele se movimentar o organismo, movimentar o corpo, né? Não ficar parado. Aí eu tenho uma sugestão, porque nós moramos aqui numa grande cidade, ou você que mora numa grande cidade aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Recife, Nova York, não é? Como é que eu faço para me enquadrar aí? Vou dar uma sugestão. Eu dei uma sugestão do dia no escritório. Se você vai de metrô para o seu trabalho, porque a mobilidade numa grande cidade, às vezes é melhor você ir de transporte público, como metrô, não é? Do que às vezes você pegar o seu automóvel pelo trânsito, tal. Pessoas que gostam de se movimentar, então vão de metrô. Eu disse lá outro dia no escritório onde eu trabalho, falei, desce um ponto antes, uma estação antes, e caminha até o escritório. É uma sugestão. Ah, mas isso aí não pode acontecer, eu vou chegar suado no trabalho. Não, você tem que dar um jeito. Ou se você chega, por exemplo, chega em casa, você mora no... Aqui não dá, porque aqui é o 28º andar, né? Já subi. Já onde não tinha eletricidade, até filmei. Então, Mas é desafiador. Foram 30 andares, que tinha 2 subsolos. 2 subsolos, é desafiador, né? Mas você subir aí 5, 6 andares, nós moramos no 10º andar. Às vezes eu faço isso, deixo o carro na garagem, pá, subo de escada. Que eu acho que é uma opção melhor, porque tem lugar aqui em São Paulo que não dá para andar a pé, né? Sim, é um desafio, né? Então veja, a gente faz academia, eu e ela. Nós fazemos pelo menos 5 vezes na semana, a gente vai para academia. Que bom, olha que... Levantar peso, né? Força muscular. Então veja, mas a ideia é que a gente tem que se movimentar naturalmente. Agora, né, doutora, o mundo mudou muito, né? Por exemplo, os automóveis, vamos pensar nos automóveis hoje. Eu lembro na minha adolescência, lá quando eu comecei a dirigir, eu dirigia caminhão com meu pai e tal. Eu lembro que a gente pegava na direção, você tinha que fazer força. Hoje, com um dedo, você se movimenta com o dedo. Lembra que a gente tinha o nosso carro, por exemplo, a gente tinha que abrir ou levantar o vidro, era na manivela, né? Hoje, só no dedo, não é? Em casa, por exemplo, televisão. Você vai trocar o canal de televisão, é o controle remoto, tudo certo, é modernidade. Antigamente você tinha que levantar, sei lá, tinha uma coisa chamada seletor. Você tinha que virar lá, apertar, mas você tinha que levantar para trocar o canal. Hoje, o mundo ficou assim, né? As janelas nossas são todas elétricas, né? Mudou. Quer dizer, faz com que a gente fique cada vez mais sedentário. Então, um aspecto que ele observou, que todos esses lugares, eles se moviam naturalmente. E onde não dava para se mover tão fácil, as pessoas iam para a academia, não é? Andavam de bicicleta. Não é? Aí existem grupos de bicicleta. Por exemplo, na nossa comunidade religiosa, nós temos o Seven Bike. Seven Bike? Seven Bike. Onde? Aqui em São Paulo? São Paulo, Seven Bike. Quer dizer, um grupo se reúne, Seven, porque sétimo, né? Como adventistas, nós cremos no descanso do sétimo dia, então o Seven Bike. Tem o Seven Run, né? Que é corrida. Não é? Então ele começou grupos aqui em São Paulo começou a se movimentar também. Então, eles fazem isso, né? No interior aqui de São Paulo tem vários lugares que fazem isso. Aqui na região do ABC de São Paulo, eu imagino que talvez aí na sua região também, né? Existem grupos de caminhada, grupos de bike. É importante você movimentar de maneira natural. Legal, né? É legal. Lá em Loma Linda também eles reúnem, né, aos domingos as pessoas para andarem. Isso, para correr, para andar, não é? Isso faz com que se movimente, o movimento natural, né? Em todos esses 5 lugares do mundo, eles têm esse movimento natural. Sim, lá eles têm as plantações, tudo é natural. Realmente, para Loma Linda ficou diferente, porque é um lugar
que não tem, né? É um grande centro. É um grande centro. Grande centro. E também tem, se eu não me engano, algo com crianças, né? Acho que é desbravadores, que tem essa parte que Sim, estimula a criança a isso. participar da natureza. Isso mesmo. Quer dizer, desde da primeira infância ali, nós temos estimulado as crianças, os jovens, adolescentes, a eles se envolverem com esse cuidado da saúde, né? Porque a gente entende que corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. Quer dizer, há uma forte ligação entre a minha mente, o meu corpo e o vice-versa, né? Quer dizer, essa relação da mente com o organismo, ela tem que estar sempre livre para poder ter decisões sábias, inteligentes, não é? Isso envolve ser um bom profissional, um bom pai, um bom marido, não é? Um bom ser humano, uma pessoa decente, honesta, não é? A pessoa fala assim, mas o que tem a ver, não é? O estilo de vida saudável com isso? Claro que tem a ver. Totalmente a ver. Então, primeira coisa, se movimentar naturalmente. Segundo, todos eles encontram uma forma de liberar o seu estresse. Liberar o seu estresse, ou seja, alguns oram, alguns rezam, alguns dormem um pouco mais, outros se reúnem com os amigos para jogar ali na praça. Já viu aquelas pessoas que ficam na praça? Sim. O aposentado fica lá jogando dominó e tal. Sabe, isso é um grupo, eles liberam o estresse, eles têm práticas espirituais, meditação. Por exemplo, como é que eu libero o meu estresse? Né, meu bem? Como é que eu libero o meu estresse? Tem que ter uma válvula de escape, né? Todo mundo tem que ter uma válvula de escape. Tênis. Então, eu pratico tênis. Então, hoje de manhã eu já fui. Eu vou às vezes cedinho, 5h30. É um esporte. Por exemplo, essa é a maneira que eu faço para liberar o meu estresse. Certo? Eu bato na bolinha, com força. Não é? Tem gente que vai lutar. Tem gente que medita. Legal, então você vê, cada um libera o seu estresse de uma maneira. Sim. Alguns gostam da prática, como você falou, da prática da meditação. Outros gostam da prática esportiva, dos relacionamentos com os amigos. Então, ele percebeu que em todos os lugares as pessoas elas liberavam o estresse de uma forma. E essa forma fazia com que elas ficassem mais tranquilas, com mais equilíbrio. Elas vivem em comunidade, né? Elas vivem em comunidade. Comunidade. Esse é um outro fator, mas elas vivem, então elas liberam o seu estresse. Então esse é o segundo aspecto, né? O terceiro aspecto, doutora, daqueles que são longevos, parece que isso aqui é uma contradição, né? Mas comem menos. Para viver mais, come menos. Com certeza. Isso é uma grande sabedoria. A longevidade está ligada a isso, né? É uma grande sabedoria. Come menos. Por que come menos? Seguinte, você faz o seu corpo trabalhar menos, né? Você come suficientemente, seu estômago, todo o processo digestivo, ele é mais equilibrado. Por isso é o seguinte, lá em casa estamos desafiados, a gente não vai em lugar que a gente pode comer liberadamente. Eu não gosto de ir em lugar desse, eu gosto de ir lá e pesar, pegar minha comidinha, pesar e tal, não é? Porque onde você vai assim liberadamente, às vezes a gente tem dificuldade de se controlar, não é? Eu entendo isso. Porque as comidas são viciantes, né? Tem muitas comidas. Com certeza, não é? A comida, em algum momento, ela vira até uma droga, né? O açúcar é viciante, ele é mais viciante que a cocaína. Isso. Você sabe que tudo que é branco, os pós brancos. Os pós brancos, né? Os pós brancos, você sabe, né? Os pós brancos, as farinhas brancas, o açúcar, a droga, enfim, tudo isso é viciante, não é? Por quê? Porque no nosso cérebro, nós temos um neurotransmissor, que você deve conhecer muito bem, que é a dopamina, né? A dopamina. O que acontece com a dopamina? Não é? A gente, quando usa açúcar, quando as pessoas usam drogas, elas geram dopamina, que dá um certo prazer. Mas aquele prazer é o seguinte, é como se fosse um elástico, né? Vai, estica, mas quando volta, não volta na mesma posição que estava antes, né? Então isso vai causando um prejuízo para a pessoa. Eu estava lendo essa semana e eu fiquei impressionado. Por exemplo, o que acontece com a pessoa que tem excesso de dopamina? Ela fica desequilibrada mentalmente. Ela fica esquizofrênica. Percebe por que às vezes as pessoas que usam demasiadamente drogas, elas ficam esquizofrênicas? Excesso de dopamina no cérebro. E uma coisa que está dando muita dopamina é o celular também. Exatamente. O celular, ele desperta porque dá prazer. Não é? Por exemplo, outra coisa que dá prazer, comprar dá prazer? Sim. Dá prazer. O gastar não, mas o comprar sim. Não é? Você, por exemplo, há estudos que mostram,
Não é? Essa é um pouco da minha área também, que eu trabalho na área de educação financeira, né? O fato de você gastar o dinheiro não é tão legal, mas o fato de adquirir o produto, é isso que dá prazer, isso desperta dopamina na pessoa. Sim. Isso é um gatilho da dopamina. E as pessoas que são viciadas em comprar, chama-se oneomania. O que é oneomania? É a doença do consumo. E pessoas precisam tomar remédios para controlar isso, elas precisam se equilibrar, elas precisam procurar médicos para tratar isso. Então, veja, agora, o baixo nível de dopamina, o que acontece? Segundo estão mostrando, é o mal de Parkinson. O mal de Parkinson é o baixo índice de dopamina. Você vê, veja como o cérebro é tremendo. Excesso, se você despertar o excesso, você vai causar um problema. Se você não ter o suficiente, você causa um outro problema. Tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, comer também tem a ver com equilíbrio. Sim. Os japoneses, eles falam que é o hara hatibu, né? Sim. Não é? Hara hatibu. Fantástico isso. Sair da mesa ainda com um pouco de fome. Por quê? Porque quando você come demais, até o seu cérebro, o estômago dá para o cérebro, ó, tá cheio. Isso demora algum tempo. Então, e quando ele não manda isso, você vai enchendo, né? A hora que mandou, você já não Já está estufado. Está estufado, né? E aquilo embota a mente. Né? Então, parar de comer quando você está 80% satisfeito. Porque aí você entende que já está no seu limite. Então, todas essas pessoas, elas comem menos. Tem comunidades que começam a comer ao meio-dia, comem um alimento, acho que é o único alimento do dia. E depois um lanchinho e acabou. Sim, é o seguinte, se você deve ter falado muitas vezes aqui, né? De manhã comer como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Esse é um princípio que, se a gente colocasse em prática, olha, internauta, olha que dica boa para vocês aí. Ó, né? À noite é o seguinte, à noite por quê? Porque você vai dormir, teu estômago vai trabalhar, né? Vai fazer a digestão, e aí você vai dormir, você está descansando, mas seu corpo não está descansando. Aí quando você acorda de manhã, você fala assim, poxa vida, já amanheceu, nem descansei hoje. É porque o seu corpo estava trabalhando. E você não consegue reaver as suas energias para um novo dia de trabalho. O doutor Tiago veio aqui, Tiago Volpe, ele disse, e eu achei assim fantástico, ele colocou uma regra. 3 horas antes de dormir, você Correto. não come mais nada. Correto. Eu, a partir das 6 horas, já não quero comer mais nada. É isso Porque mesmo. realmente, você não vai dormir bem, não vai ter um sono de qualidade. Não. Né? Não. Agora, doutora, veja, é um grande desafio, né? Essa hora aqui, ó, a hora que a pessoa para de comer. A hora que está caindo... Então você vê, só que o que acontece conosco hoje? A nossa civilização, a nossa sociedade, é exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Agora que o pessoal vai sair, vai jantar, vão comer... Chega do trabalho... E tá certo, tem o happy hour, e tá tudo certo, a gente entende isso. Só que quem domina a sua vida não deve ser os outros. Não é os outros que têm que dar regra para você. Você tem que entender isso, colocar na sua vida, e se você fizer isso, você vai sentir melhor, você vai sentir bem. Nós temos essa prática em casa, né, Lília? Quando às vezes nós não jantamos, ontem mesmo comi uma fruta, nós dois, a gente dorme assim, ela falou de manhã assim para mim, olha, eu dormi tão bem essa noite. É isso. Não comeu nada à noite, né? A gente fica melhor. Então, a gente fica bem, bem melhor, né? Então já vimos 3. Gostei dessa. Já vimos 3. 3. Tá bom? Pastor, fala um pouquinho do jejum. Acho que é uma prática, né, da igreja também. Não só da igreja, né? Mas acho que essa é uma prática... Mas acho que algumas religiões têm como prática e a gente tem isso como longevidade hoje. Isso. A gente sabe realmente, tem estudos mostrando que realmente Com certeza. o jejum ele beneficia muito a limpeza do organismo, né? Com certeza. O jejum intermitente, né? Às vezes há pessoas que levam o jejum assim com um pouco mais rigidez, por mais tempo, né? Se você vê biblicamente, vamos pensar biblicamente? Bom, eu sou um pastor, né? Você me apresentou como um pastor. Então vamos pensar biblicamente? Vamos pensar o seguinte, Jesus, ele tinha a prática do jejum, né? Veja, se você é um cristão, se eu estou falando para um cristão, ok. Veja, cada um de nós escolhemos o caminho que a gente quer seguir. Mas se você é um cristão, se você tem uma visão criacionista, porque nós temos várias visões no mundo, uma visão criacionista. A pessoa de Jesus Cristo, Jesus, ele pelo menos, ele ficou 40 dias sem comer. Sim. Para fazer o quê? Para enfrentar o desafio. Para o início do... Unir o seu ministério, do seu trabalho. Então, perceba bem, você vai enfrentar um desafio. Vamos pensar o seguinte, vamos dizer assim, que você vai enfrentar uma prova, vai enfrentar um vestibular.
ter uma decisão importante. Uma decisão Uma importante. reunião importante. Olha, uma reunião importante. Vai uma entrevista de emprego. Realmente, tem até estudos mostrando, e eu conheço Isso. várias pessoas, tem vários amigos meus que praticam jejum para ter mais Lucidez. Lucidez. mental. Lucidez. É. Discernimento. Exatamente Realmente isso. Tem muito a ver mesmo. Mas por quê? Bom, exige uma coisa. Eu não sou técnico do assunto, né, doutora? Eu sou pastor, não sou médico, né, da área de saúde. Aliás, ela é da saúde e você é da saúde, né? A sua visão aqui pra gente. É. Muito importante. Então, veja, quando o processo digestivo, o sangue acaba concentrando na região abdominal, não é? Então você pode ver, por que a gente às vezes fica com meio sono depois que você come? Por que você fica com sono e depois come? Porque o cérebro, quer dizer, o sangue, ele acaba concentrando na região abdominal. Então, às vezes fica um pouco menos de oxigênio no cérebro, aí você fica meio ali, né, meio ali sonolento, né, surumbático, né? Por quê? Agora você vê, o sangue está mais concentrado na região abdominal. Então, se você está trabalhando, você não tem, às vezes, raciocínio muito rápido, muito lógico, né? Mas se você está com o estômago vazio, teu cérebro está trabalhando mais, está mais concentrado para tomar decisões importantes, decisões que vão definir o seu futuro, a sua vida, não é? Isso é importante. Então, o jejum, ele também alivia o nosso organismo, dá descanso para o nosso corpo, não é? Não, e ele está relacionado com a apoptose, que é um modo das células se regenerar. Correto? Matar as partes ruins, né, as organelas ruins, limpar e regenerar. Então, tem muito a ver com longevidade. Tem. Com certeza, com certeza. Né? Super interessante. Vamos voltar lá, então? Tratamos de 3. Vamos agora para o quarto. O quarto é o seguinte. Ele percebeu que, ao viajar por esses lugares, ele viu que as pessoas, a maioria, eles comiam pouca carne ou eram vegetarianos. Sim, isso eu vi também. Pouca carne Carne ou vegetariano. ou O que vegetarianos. tinha em comum, né? Né? Pouca carne ou vegetarianos. Então é o seguinte, ele percebeu que comiam mais o quê? Nozes, cereais, alimentos integrais, não é? Os alimentos integrais, eles são fundamentais para a nossa vida, né? Não é? Para dar energia, você vê, um alimento não integral, refinado, ele tem uma rápida energia e já cai. Ele tem baixo teor de nutrientes, né? Isso. É retirado E alto nutrientes. índice glicêmico, né? Isso. Sim, Não faz também bem. muito rápido. Então, você é o seguinte, um alimento integral, ele te dá energia um pouco, assim, não tão rápida, Mais saciedade, mas ele vai dando uma linha que vai permanecendo por mais tempo. vai liberando, Sim. né? Aos Então, poucos. isso aí, você come um alimento refinado, depois de 2 horas você está com vontade de comer de novo. Dá um pico de glicemia, porque Isso. esse açúcar entra rápido no organismo. Correto? Dá um pico de glicemia e você precisa de muita insulina para combater e vai Isso. acumular mais gordura, que a energia é acumulada em forma de gordura. Exatamente, né? Aí você vê, aí as pessoas que comem o alimento integral, não é? Eles têm mais saciedade e mostra que isso dá mais longevidade. Dá mais longevidade. Aí você vai dizer assim, mas é caro. Às vezes as pessoas falam, não, mas integral é caro. Não é não, cara. Não é caro. Sabe por que não é caro? Eu vou te explicar por que não. Por exemplo, como na nossa casa a gente não usa alimentos carnes, né? Mas eu imagino quanto tá aí um quilo de picanha, 1 quilo de carne, 1 quilo de... assim, eu até nem sei muitas carnes, né? Alcatra, picanha, filé mignon, eu não sei, não é? Mas eu imagino que deve ser o quê? Uns 70, 80, 90 reais. Eu não tenho muita noção de verdade, porque a gente não usa, não é porque eu não conheço dinheiro, né? É porque eu não uso isso. Compra aí. Não é? Agora, eu sei, por exemplo, quanto é que é 1 quilo de castanha. Ali ele vai semanal, assim, com regularidade, vai comprar castanha, nozes, macadâmia. Mas isso é caro. Tá bem, 1 quilo de castanha, hoje está uns 50 reais, um pouquinho mais. Mas a gente, então, aí que tá. Quando a gente compra, a gente não compra de 1 quilo. Porque a orientação também é você diversificar, não comer as mesmas coisas Entendi. todos os dias. Então você come um pouquinho de cada. Eu né? comprei macadâmia, um pacote desse tamanho, veio muita, acho que foi R$42. Então, e Bem durou muita. quanto tempo? Tá ainda aí. e 1 quilo de carne vai em quanto tempo? Nossa, carne é muito mais cara e é rápido. O seguinte, tem famílias, por exemplo, tem famílias que numa refeição vai, né? 1 quilo de carne.
Não é? Ou 2 ou 3 refeições. Agora, quanto tempo leva uma castanha para você consumir? 1 quilo de castanha para você consumir? Demora. Então você percebe que não é bem assim? Então, A orientação realmente pouco. é pouco. Né? Não, e se fosse, né? E se fosse mais caro? Por exemplo, o alimento hoje a gente vê que o alimento orgânico é um pouquinho mais caro, mas e se fosse quanto que a pessoa está ganhando de saúde, sabe? E de alimento, porque você comprar um alimento barato, muitas vezes significa que é um alimento que foi totalmente manipulado, é um alimento que vicia, é um alimento que não tem nutrição nenhuma e vai te adoecer. Isso. Sem dúvida. Então, tem que ser mais racional na hora disso. É o que nós dois, eu e a Lília, falamos o seguinte, quando a gente sai para comer, a gente fala assim, ou nós vamos num restaurante comer, ou a gente vai num vendedor de comida. Vendedor de comida é isso que você está dizendo. Ele faz o seguinte, ele tem que ser competitivo, ele tem que ter preço, ele tem que encher o estômago das pessoas, então ele vende comida. Agora, há outros lugares que você sabe, vale quanto pesa, né? Tem o custo, né? Então eu entendo isso, mas uma alimentação saudável, ela não foge o valor de uma alimentação também não tão saudável. Sim. Eu acho assim que um princípio é que a gente deve descascar mais e desembalar menos. Esse é um princípio interessante da saúde. Outra coisa, se a gente consome mais vegetais, certamente os vegetais eles são mais baratos do que todos os industrializados que a gente encontra na prateleira de um supermercado. Então, se a gente vai no supermercado, você gasta mais. Mas se você vai numa feira livre, digamos, que você vai fazer a feira, né? Certamente você gasta menos. Sim, sim. Né? E também Desculpa. Em termos de valores, que normalmente quando a gente dá essa palestra, as pessoas vêm assim, olha, mas tudo é mais caro. Mas isso é muito relativo, porque já se criou um conceito que isso é caro, mas na realidade não é. Não é. E uma outra objeção que as pessoas têm é de, eu não tenho tempo de ir comprar, né? Por isso é mais fácil pedir e tal. Mas dá para pedir também online esse tipo de alimentação. Sim, hoje você faz a compra. Eu compro online, essas castanhas tudo online. Isso. Chega em casa, entendeu? Então não tenho essa objeção também, viu, gente? Então não é caro e dá para comprar. Não é desculpa isso não. Então, passamos 4, né? Nós temos 9, vamos acelerar, senão não vai dar tempo, né? Então, o quarto é comer pouca carne, eles comem pouca carne ou são vegetarianos, né? Um quinto aspecto que ele percebeu é que todos esses grupos eles praticavam uma fé. Sim. Todos praticavam uma fé, não é? Então, não importa a sua espiritualidade, não importa, não é, esse ponto não é importante, por exemplo, no que eu acredito, mas eles acreditam. E todas as ondas azuis assim. Um lá filosofia oriental, o outro era um cristão, o outro tinha uma outra maneira de pensar, mas todos eles praticavam a sua fé, praticavam aquilo que acreditam. E é importante, você que está me ouvindo aí, não é? Você que está aí conectado conosco, é importante você praticar a sua fé. Sim. Sabe? Tem algo em quem você acreditar, não é? Isso é importante você desenvolver. E tem estudos que mostram claramente, não é? Se você botar em Loma Linda, não é? Que você está salientando bastante isso, é importante, essa é uma das razões de a gente estar aqui hoje. Loma Linda, não é? A média americana é de 79 anos. 79 anos é a média americana de expectativa de vida. Normalmente, assim, mostra que Loma Linda passa dos 90. 89 e 90. Pessoas que estão ativas, né? Como esse médico que eu citei sim. no começo, ele é um cirurgião ativo. Dr. Elson. Elson viveu 104 anos. E operando. Operando. Por muito tempo. Assim, eu não sei se no último momento ele operou. Nos últimos momentos ele entrou para a medicina preventiva, então ele continuava dando aula com medicina preventiva. Ou seja, ele praticou a vida inteira dele, viveu com longevidade, que a gente, claro, vamos morrer, mas com que qualidade, né? Até como é que a gente vai viver os últimos anos da vida? Isso que é fantástico. A comunidade de Loma Linda mostra isso. As pessoas estão lá com 100 anos e vivendo bem. Não tem dúvida. E praticam, um dos fatores é a prática da fé. A prática da fé. Prática da fé. Eles têm todo sábado. Todo sábado. O que acontece? O descanso, o sabático, não é? Esse é um fator. Por exemplo, a BBC News, ela fez isso. Por que nos Estados Unidos uma comunidade
vive 10 anos mais do que a média americana. E eles foram lá fazer a pesquisa. Por quê? Por que isso? Como o Dan foi também pesquisar. Por que isso? Aí chegaram a algumas conclusões. Primeiro, eles entenderam, eles viram que há um dia de descanso. Sim, é um dia de descanso, é o dia inteirinho E o dia de descanso. de descanso. E de atividades prazerosas, né? Atividades espirituais, de relacionamento com os amigos, de visitar a família, de tomar uma refeição todo mundo junto. Esquecem dos problemas. Põe em stand-by, né? Põe em stand-by e depois ele vai buscar. Mas é o seguinte, aquele é o momento para descansar com a família e espiritualmente descansar na visão divina, né? Certo? Então eles faziam isso. Outra coisa, eles entenderam que a revista falou isso. A BBC News diz o seguinte, que entende que os adventistas entendem que o nosso corpo ele é um templo. Nós chamamos que é o templo do Espírito Santo. Isso é bíblico. A Bíblia está aí, está lá o templo, né? A Bíblia é o seguinte, a Bíblia diz que é um templo. Por exemplo, você que vai na sua comunidade religiosa, como é que está o seu templo lá? Como é que está o templo? Está sujo? Lá está sujo? Você tem um zelador na igreja? Tem alguém que cuida, tem alguém que limpa? Tem alguém que verifica como é que está lá o ambiente da igreja? Todo lugar tem, né? Não fica sujo. Não fica sujo. Tem que cuidar. Tem que cuidar, não tem que cuidar? Tem que cuidar. Não, eu considero o meu corpo, eu amo, é sagrado, Deus deu para mim. Eu tenho que cuidar. Com certeza, é isso mesmo. É o que tem de mais É precioso. o que tem de ser precioso. A gente, puxa, se você não cuida do seu corpo, Quem vai cuidar? sabe, Então, na hora que eu vejo alguma coisa, eu vou comer isso ou não, eu penso muito isso. Eu acho que esse conceito de você ter essa responsabilidade que você vai comer, porque o que a gente vai comer é o que a gente é. Isso. A gente é construído pelo alimento. Então, realmente, você tem que ter muito, na hora, assim, não pode ser alguma coisa inconsciente que você vai, come e tal. Tem que começar a pensar, né? Porque realmente você está cuidando do teu corpo. Isso. Mas você sabe que a gente começa a pensar depois de uma certa maturidade, né? Mas aí tem gente que está nova aqui, que está seguindo a gente, está seguindo o canal. Olha, tá entendendo. isso é fantástico. Se a gente pudesse fazer os mais jovens entender isso, e se eles entendessem, se eles vou seguir essa vibe, né? Sim. Não tem dúvida de que nós teríamos uma geração de pessoas melhores. Quer ver como isso é verdade? Tem um documentário no Netflix que o Dan fez sobre longevidade. Você assistiu? Acho que Sim, nossa, fantástico. fantástico, né? Eu não sei se você internauta já viu, se você também deve ter visto. Ele pegou uma cidade no interior dos Estados Unidos e ele colocou essas coisas em prática, esses itens em prática. Sim. Ele fez um estudo com as pessoas antes, pesou, fez algumas medições, não é, laboratoriais, e depois de um ano, ele fez de novo. Qual foi o resultado? Extraordinária modificação das pessoas. Extraordinário. Não é? Ele fez isso e ele provou que esses fatores, se colocado em prática, dá certo. Dá certo. Por isso que a gente está passando para cá, para as pessoas, porque realmente dá certo. As pessoas têm que acreditar. E, se quiser viver, que a gente está vivendo mais mesmo, mas ter uma vida com qualidade, sem limitação, sem dores, sem doenças, sem ficar tomando remédio, sem problemas de discernimento mental, de deambulação, né? Tem gente que no final da vida não consegue andar direito, não consegue entender as coisas, raciocinar. Então, realmente tem que seguir. Você vê, eu e a Lília, graças a Deus e o nosso estilo de vida, nós não tomamos nenhum remédio. Nenhum. Assim, nenhum mesmo. Que bom, né? Nada, a gente não toma nada de remédio, sabe? E isso faz com que a gente também tenha uma cabeça melhor, um raciocínio melhor também, Se sabe? tivesse continuado, eu estaria tomando remédio de pressão. Com certeza. Se eu não tivesse conhecido a Lília, a minha vida seria diferente. Sim. Não é? Pô, essa foi boa, hein? Essa fez um golaço aqui, hein? Se eu não tivesse conhecido a Lília, não tem dúvida que ela me ajudou, assim, me ajudou tremendamente, né? Presente de 40 anos de casamento. Né? Nós estamos com 37, vamos fazer 37 de casado e de namoro, 40 anos. Que legal. E no dia que nós completamos 40 anos de namoro, nossa filha fez 35 de idade. Que legal. Só que nós namoramos, casamos, e 5 anos depois ela nasceu. Então, no dia que nós comemoramos 40 anos de namoro, que a gente começou a namorar, nos relacionar,
Nossa filha completou 35 anos. Né? Mas vamos voltar aqui, porque o assunto é bom, né? O sexto item. Sexto item. Ele percebeu que as pessoas bebiam um pouco de álcool, mas tudo com moderação. Sim. Bebiam com moderação, mas ele disse o seguinte, somente os adventistas do sétimo dia da Califórnia que não bebiam nada alcoólico. Verdade. Então é o seguinte, ele percebeu que as pessoas bebiam um pouquinho de álcool, um pouquinho de vinho, muita moderação, com muita moderação, ou uma própria bebida local, mas assim, com muita moderação. Mas os adventistas, não é, da qual nós fazemos parte, nada de origem que tenha álcool, né? Porque o álcool, como eu falei, além de produzir dopamina, claro que dá um prazer, não tem dúvida, não é? Mas depois o retorno disso traz prejuízo, né? Os estudos em relação ao álcool são muito controversos. Muito controversos. Mas o que a gente sabe é o seguinte, excesso faz mal. Tipo, moderação já faz mal. Tem que ser. Quem bebe bem pouquinho mesmo. Então, mas eu tô sendo honesto, doutora, o que ele está dizendo, não é? Eu estou sendo honesto, eu poderia omitir isso, mas eu não vou omitir, não é? Eu vou dizer que as pessoas bebem pouco, mas ele disse assim, os adventistas da Califórnia não bebem nada alcoólico. Nada alcoólico, certo? Esse é um dos itens, né? O sétimo item, o sétimo fator que une todos esses 5 lugares, ele fala que é o poder do amor. O que é o poder do amor? É você colocar a família perto de você, amigos perto de você, e colocar isso em primeiro lugar na tua vida, né? Claro, a gente tem Deus em primeiro lugar, em segundo lugar não é minha profissão, em segundo lugar é ela, é os meus filhos, a minha família. Porque a profissão, eu vou me aposentar lá, Vai acabar. e ela já é aposentada, hein? E eu tô na reta final, né? Vou aposentar, o que vai sobrar? Acabou. Vai sobrar o quê? Vai sobrar a família. Vai sobrar a família, vai sobrar os amigos. Falou para a profissão que a profissão acaba. Acaba. Eu acho o seguinte, vamos dizer, dá-se o valor necessário a ela pelo tempo que você está. Entendo isso, né? Mas o poder do amor, esse amor, o amor entre a família, o respeito entre nós, o relacionamento com os amigos. Por exemplo, eu tenho um desafio. Eu tenho 2 anos e meio para me aposentar. Onde eu vou morar? Aí nós ficamos pensando, onde eu vou morar? Vou morar onde? Aí eu elenquei 4 fatores onde eu devo morar. Primeiro fator, onde eu tenho família. A minha família, pelo meu lado lá, minha mãe acabou falecendo, meu irmão também, eu não tenho família. A Lilian tem o pai dela, e tem o irmão dela, a família dela. Então nós vamos morar perto da família dela. Por quê? Porque a gente precisa de apoio. É o poder do amor. Isso vai ajudar com que eu seja mais longevo. Segundo, eu tenho amigos, onde a gente tem até amigos. O lugar que a gente está pensando em morar, nós temos vários amigos nossos lá, que se aposentaram e foram morar lá também. Tem um lugar de amigos, a gente lá eu vou praticar meu tênis lá com eles, a gente vai chamá-los para vir na nossa casa, vamos na casa deles, no sábado a gente vai estar junto com eles, enfim, amigos, poder do amor, relacionamento, olha, relacionamento traz longevidade. Sim. Terceiro aspecto, eu penso que eu tenho que ter um lugar onde eu possa ter um plano de saúde, um bom hospital, um bom médico, pode me atender, eu tenho que pensar nisso também, não posso largar isso de mão. Eu vou cuidar da minha saúde, mas se precisar, eu tenho que ter ali uma assistência médica. E quarto, no meu aspecto, eu tenho que ter uma comunidade religiosa. Nós temos um lugar que tem a nossa comunidade religiosa. Então, esses 4 fatores, eu penso que são os fatores do amor, né? Sim. O poder do amor. A família, os amigos, a comunidade religiosa, não é? E também ter quem sabe um amigo médico para me cuidar também, né? Nossa, é muito legal isso, porque realmente nessas comunidades todas tem. Eu vejo que em Loma Linda é uma comunidade muito forte, né? Essa união que vocês têm também da igreja, tudo é fantástica, que é professionar a mesma fé, né? Isso. E eu acho que eu falei errado, mas e professar. Professar. E o que também acho muito interessante é o respeito às pessoas mais velhas, que tem todas essas comunidades, respeito às pessoas mais velhas. Que as pessoas que banalizam, que não querem conviver com as pessoas, elas vivem num mundo que parece que falta um pouco de amor. Sim. Realmente você valorizar as pessoas, os seus antepassados, tudo, acho muito bonito isso. Isso é sabedoria, né? É sabedoria. E um fator assim que é bem preponderante de Loma Linda, eles fazem muitas atividades em grupo. Sim.
essas atividades em grupo, eu acho que ajuda muito, porque normalmente já é uma fase que você já tem menos pessoas ao seu redor, que é a fase da terceira idade. Sim. Lá no caso, acho que até quarta idade. É. Quarta ou Então quinta. veja, mas eles têm atividades juntos, mesmo aqueles que já estão num lar de idosos. Né? Não, Que né, lá o eles conceito é com- outro, é, né? Diferente do daqui, né? O lance é o seguinte, por exemplo, o item número 8 deles é exatamente isso, são sociáveis. Sociáveis, isso. Então, são sociáveis, né? Por exemplo, você constrói uma rede de apoio para você, apoio comportamental. Por exemplo, é o seguinte, a gente vê pessoas que vão se reúnem para ir no baile da terceira idade. Isso é legal, cara, estão lá se reunindo lá, né? Aqueles, não, isso aqui eu não curto e tal, talvez meu estilo de vida não é nesse lado, então eu vou para uma comunidade religiosa. Tá bom, vai na comunidade religiosa. Sabe? Você tem que ser sociável. A sociabilidade faz com que você tenha mais longevidade. Agora, o que é importante, doutora, foi o que aconteceu comigo, tá? Eu uso às vezes meu exemplo para poder ajudar você, internauta, né? Ok, o nosso caso. Eu preciso de apoio, de ajuda. Eu preciso de um apoio no comportamento saudável. Um apoio do comportamento saudável. O que é isso? Sim, você tem que estar com pessoas, né? Que pensam como eu, não é? Assim, que trabalham assim, o aspecto saudável como eu. Eu acho que na minha família eu fui muito abençoado. Eu reconheço isso, né? A gente tem uma família, por exemplo, que todo mundo pensa desse mesmo jeito. Então você imagina que quando a gente se reúne, fica muito fácil para a gente as coisas. Não é? Para nós é fácil. Talvez para você seja muito difícil. E eu compreendo que é difícil. Eu não vou diminuir o impacto disso. É difícil. Mas você tem que ter o seguinte. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. Ó, na nossa casa agora a gente quer, por exemplo, tirar o refrigerante. Mas vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que você é esposa. Ó, quero tirar o refrigerante da minha casa. Mas se o esposo traz para dentro de casa, não é? Aí fica complicado. Fica difícil. Aí os filhos vão olhar, e aí vão querer, e aí tá lá, você vai querer usar e tá tudo certo. Então o que tem que fazer? Não, vou te apoiar. Eu vou entrar na sua vibe, eu vou te apoiar. Então, vou dar um apoio. Veja, o apoio daqueles que estão convivendo com a gente, isso é muito importante, muito importante. Por exemplo, quando eu decidi não comer mais carne, foi uma luta. Foram 20 anos. 20 anos essa luta. Casados, 20 anos ele comendo fora, né? 20 anos. Agora você vê, o apoio dela foi tremendo. E mesmo com todo o apoio, olha quanto tempo eu demorei, levei. Não é? Sim. É a força do hábito que você traz de berço, né? Eu sempre falo, os pais, eles dão o que eles têm de melhor para o filho, né? Sim, E às vezes eles acreditam não têm que- todo o conhecimento. Mas isso não impede de você chegar a algumas conclusões a certa altura da vida e tomar as suas decisões, né? Sim. Agora, esse apoio, ele precisa ser em casa e doméstico, né? Nesse processo da transição, né? Porque quando você tem esse apoio, as coisas certamente ficam mais fáceis, né? No nosso caso, a gente já tinha decidido que eu não iria fazer em casa. Né? Eu não vou fazer porque eu não sei comprar, não sei fazer, e pelas minhas convicções eu também não aceitaria fazer nas minhas panelas um alimento que eu sempre fui ensinada, né, que não deveria. Sim. Então ele falou, não, quando eu tiver vontade eu vou comer fora. Mas eu ensinei os meus filhos nessa caminhada. E certamente, se a gente crê numa coisa, eu acho que a gente tem a responsabilidade de você passar isso, você ser o influenciador, e não o influenciado. Né? Eu, por exemplo, eu não como carne de porco. Aí o meu marido, ele comia, mas agora assim, é muito raro ele comer, ele não come mais por estar comigo. E ele começou a sentir rejeição. Rejeição à carne de porco. Ele começou a sentir rejeição. É muito engraçado. É interessante, isso, quando a gente você vê, é um processo. É um né? processo. Agora, doutora, como fazer uma mudança diante de todos esses fatos? Por exemplo, o nono fato. E aí eu vou te explicar como é que eu te dou uma sugestão para os internautas. Como é que a gente faz uma mudança? Você está aí conectado com a gente, ligado.
Aí você vai dizer assim, poxa, mas tudo isso é muito bom, mas como é que eu faço uma mudança? Eu acho que esse é um ponto importante, um ponto prático, né? Então, veja, de tudo que nós falamos aqui, então o nono fator, que une todos esses grupos, eles acordam de manhã com um propósito na vida. Tem um propósito. Eles têm um propósito, né? Tem uma razão para acordar, não é? Uma vida com propósito, né? Eles têm uma razão para acordar de manhã. É o Ikigai, né? Ikigai, exatamente. Ikigai, não é? Ele tem um propósito, né? Mas você sabe que o propósito da vida vai mudando, né? Você tem um Ikigai aos 20 anos, mas aos 30 pode mudar. Aos 40 pode mudar. O nosso hoje é diferente do que era meus 20, 30 anos. Então o Ikigai ele vai mudando. Mas tem que ter. Então essas pessoas longevas, todas elas acordam de manhã, elas têm um propósito. Tem gente que acorda de manhã, o que eu vou fazer? Ah, sei lá o que eu vou fazer hoje. Aí é ruim. É ruim. Depressão. Então você tem que ter um propósito. Ah, mas o que eu vou fazer? Vai ajudar uma instituição de caridade? Vai cuidar de idosos, você vai lá ser um voluntário? Mas se você tem saúde, ainda vai ter uma atividade. O propósito vai ter um propósito. É uma mola propulsora para a vida. Sabe qual é o propósito da Lília nos últimos... Você sabe qual é? Eu sei o propósito. A Lília aposentou, então ela tem um propósito. Todo dia ela acorda. A Lília tem 10 mulheres que ela conversa semanalmente, ensinando coisas boas para essas mulheres. Ensina assuntos da vida, assuntos do relacionamento, assuntos religiosos. Ela ensina essas pessoas. Ela tem 10 pessoas que todo dia, quando ela acorda, ela às vezes tem uma às 6 da manhã, uma às 2 da tarde, no outro dia... Separadas? Estão separadas. Não. 10 por dia? Não, 10 na semana. 10 na semana. E você está acompanhando as 10? Acompanha as E é 10. individualmente cada uma? Cada Sim, uma. hoje às 9h30 eu já tive com uma. Amanhã Que eu tenho bacana. 3. Amanhã eu começo às 6 horas com uma, Que bacana. às 9h30 com outra e à noite com outra. Nossa. Então, muito Então, legal. é veja. a minha Essa mulher vai viver até 120 anos. Né? Porque muita coisa. 10 pessoas. Não, diga, entendeu? E isso tem um propósito. Então, você tem o seu propósito. Vamos resumir? Primeiro é o seguinte, vamos pensar, lembrando, tem que ter um desestresse. Tem que ter alguma coisa que você possa desestressar, não é? Você tem que encontrar um propósito na sua vida. Tem que ter um propósito na sua vida. Uma dieta balanceada, não é? Uma dieta balanceada com plantas, com nozes, com legumes, com integrais. Isso. Mais saudável, né? Todo mundo sabe o que é, né? Então, uma dieta mais saudável, né? Beber com moderação. Te falei que os adventistas, eles são dos 9, dos 5, eles são os únicos que não bebem, né? A família sempre em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar e a família sempre ali, é o poder do amor, está sempre envolvido com a família, né? E comer até estar, pelo menos, com 80% satisfeito. Hara Hatibu, né? 80% satisfeito, né? Movimentar, caminhe, né? Normalmente. Comer, assim, aliás, caminhar de maneira natural. atividade fisiológica. Conseguir Né? Tem que agachar, ser- conseguir isso. carregar alguma Isso. coisa, levar. Isso aí. Não ficar limitado. Isso. Outro aspecto, encontre a tua tribo saudável. O que é tribo? Né? Meu colega, meu amigo, meu grupo de trabalho. Esse tipo de relacionamento com pessoas que vão te apoiar. Pessoas que você admira, que você quer Exatamente. ver como. Joga você para cima. E finalmente você, por exemplo, você cultivar a sua espiritualidade, sua religiosidade. Então esses foram os 9 aspectos que unem esses 5 lugares do mundo onde mais se vive. E Loma Linda, não é? Além de ter todos esses aspectos, ela tem alguma coisa mais ainda que, na nossa visão, não é, tem ajudado tremendamente, não é? Que é as pessoas vivendo entre elas, a comunidade religiosa, o sábado como um descanso, a compreensão bíblica do corpo como sendo o templo do Espírito Santo, não é? O templo, um lugar, algo sagrado. Então, baseado em tudo isso, não é? Esses são aspectos que fazem com que a pessoa tenha uma perspectiva de longevidade. Claro, eu posso fazer tudo isso aqui, e mesmo assim, às vezes, eu não ter longevidade, né? Pode acontecer isso. Isso é um segredo que a gente não tem, às vezes, como explicar. Mas se eu fizer isso, a possibilidade de eu ir mais longe, ela é bem maior. Ela é bem maior. Né, pastor? Feliz, né? E, claro, o importante é isso, né, doutora? Que você já falou outras vezes, isso é de fundamental importância. Viver muito, mas viver bem. Viver bem. Com Não é? qualidade. Viver bem. Porque hoje é o seguinte, antigamente, eu vou te dar um conceito aqui, não sei se você vai concordar, e você também, né? Antigamente é o seguinte,
A vida era longa e a morte era curta. Antigamente. As pessoas viviam muito, mas quando viam a doença, pá, morriam logo. Sim. Vida mais longa, morte curta. Hoje, a vida curta e a morte longa. Por quê? Remédio, a pessoa vai morrendo, ela vai morrendo todo dia, e sabe, e aparece uma doença aqui, uma doença ali, aí ela tem que tomar remédio de hospital e tal, as complicações, sofrendo. Então é o seguinte, vida curta, morte longa. Essa é a sociedade que a gente vive. Antigamente, vida longa, morte curta. Então, eu acho que o teu propósito, o teu blog aqui, ao chamar as pessoas, é tentar inverter isso novamente, né? Ter uma vida longa e uma morte curta. Não é? Eu acho que essa é o grande desafio e o grande propósito, eu imagino, desse seu blog aqui. Uma vida com significância, uma vida em que você consegue fazer tudo que você quer até o último dia. É como esse médico que nós falamos, é como a Bíblia Diniz também, uma pessoa que viveu longevidade. Você viver a sua plenitude, está sempre bem até o teu último dia. Não é que a gente não vai morrer, mas tem que ter muita qualidade de vida sempre. E eu acho que, realmente, um dos grandes segredos que eu vejo na comunidade de Loma Linda é essa fé, né? Essa religiosidade eu acho que transforma muito o Ikigai da pessoa, né? Significa muito um dos propósitos também, né? O senhor, como pastor, pode falar que é você ter esse amor no coração e você ter essa fé. A religiosidade, que eu acho que ela é transformadora, é um dos segredos. A gente vê o pessoal nessas outras comunidades também, todos têm a sua fé, todos têm a sua religiosidade. E isso traz acho que uma sensação de amor entre as pessoas, todos que estão juntos nessa comunidade, né? Eu acho muito interessante. Então, eu queria concluir, né, bater um papo sobre esse assunto, como a gente pode mudar. Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, tudo isso que nós falamos aqui é muita informação. A pessoa recebe tudo isso aqui, ela fica assim, mas é muita informação para a gente. Eu acho que são muitas coisas para serem colocadas em prática, para ser pensado. Mas eu digo o seguinte, como que a gente pode fazer uma mudança saudável? É uma coisa de cada vez. Não pense o seguinte, eu vou mudar tudo na minha vida agora. A partir de agora eu vou fazer isso. Não. O que acontece? É frustrante. Porque se você não conseguir, na primeira etapa você vai desistir. Então, é um passo de cada vez. Eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na questão da alimentação. Vou tirar o refrigerante. Perfeito. Tá, então tira o refrigerante. Depois que você solidificou esse conceito, passou, quem sabe, uma semana, até mês, não, eu consegui vencer. Passa para o próximo. Não, eu vou tirar o açúcar da minha vida. Tá? Então tira o açúcar, mas é uma luta, cara. Vê tudo que você tem em casa de açúcar, você vai ver que não é uma coisa simples. Mas eu vou lutando, passa dias, semanas, meses, venci. Não é? Agora eu vou tirar os alimentos refinados. Você vai ver que luta vai ser isso. Mas é um passo de cada vez. Agora, as pessoas querem mudar tudo de uma vez só. A partir de amanhã eu vou mudar tudo na minha casa. Vou tirar a dona de casa, vai lá, vai pegar tudo lá, vou jogar tudo no lixo, vou começar tudo uma vida nova porque eu quero viver muito. Não vai dar certo. Ela vai se frustrar e vai voltar pior do que estava antes. E um outro ponto importante, que estudos já apontam isso também, né? Você faça uma listinha. Acho que todo mundo tem uma noção daquilo que precisa mudar em termos de rotina alimentar, se é o caso, ou algum estilo de vida saudável. Nunca comece por aquilo que é mais difícil. Você faça a sua lista e comece por onde é o mais fácil, porque cada vitória te solidifica para o próximo passo. Se você começa, por exemplo, uma pessoa, digamos que ela não vive sem a carne. Não, eu não consigo viver. Deixa ela por último. Sim. Deixa o fato de substituir o alimento carne por último. Se é o seu ponto mais difícil, comece pelos mais fáceis. Porque a vitória, ela é mais certa. Porque cada vitória que você tem, você solidifica para a próxima decisão. Então, aí você vai chegar no ponto em que isso que é mais difícil, ou pode ser até um exercício. Não gosto de fazer exercício, deixa a questão do exercício por último. Vai mudando aquilo que sabe que precisa mudar e que talvez não tenha um impacto tão grande de fator psicológico. É o que eu falo em relação ao exercício, é marcar todo dia
ou 3 vezes por semana, um horário em que você faça 2 minutos de exercício. Isso. Mas coloca isso na agenda como se fosse um compromisso super importante. Faça. É um compromisso com você mesmo. Aí você né? vai começar, porque tem gente que tem dificuldade. Tem dificuldade. De começar É, de alguma eu forma. tenho o E meu, teus amigos, né? o meu propósito. O meu propósito é pelo menos 4 vezes na semana. É. Não menos do que Coloca isso. na agenda. 4 vezes na Coloca semana. na agenda. Então, por exemplo, a minha estratégia é começar no domingo, que é um dia tranquilo. Sim. Porque se embolar em algum dia durante a semana, o meu domingo, um dia eu já tá garanti, feito. É. sabe? Então, cada um cria as suas estratégias, né? É isso aí, doutora. Nossa, eu adorei. Nossa, aprendi muito, muito. Eu quero te convidar um dia para vir aqui para falar da parte tua de ajuda das mulheres também, que eu achei super interessante. Muito legal mesmo. Obrigada, trouxe os livros aí para ver, né, pastor? Pois veja, eu vou mostrar aqui para os nossos internautas que estão conectados conosco aí, né? Veja, religião e espiritualidade são coisas diferentes, né? Mas elas se completam. Por exemplo, há pessoas que são... Não, há pessoas que são extremamente religiosas, mas são pouco espirituais. São pessoas seguintes, elas só vivem em cima de crença e doutrina. E esquece da espiritualidade, não é? Por exemplo, a espiritualidade está muito de acordo com o cuidado do próximo, o cuidado com si mesmo, não é? O respeito ao próximo. Por exemplo, o nosso genro, nós temos um genro, ele mora lá na Holanda, ele é holandês, né? Ele levou nossa filha para bem longe, né? E ele nunca foi uma pessoa religiosa, de frequentar uma comunidade, mas ele sempre foi uma pessoa muito espiritual. Por quê? Ele viajou o mundo ajudando pessoas. O mundo, ele viajou o mundo, todos os continentes do mundo ele viajou, fazendo o quê? Ajudando as pessoas mais carentes. E a nossa filha teve um encontro com ele no Haiti, o país mais pobre das Américas, no Haiti, não é? Mais desafiador, nossos irmãos haitianos sofrem muito lá, né? Pelas intempéries, as tempestades do tempo, né? A situação também, que agora, a situação política deles está muito complicada, né? A minha filha morou lá 1 ano e meio, e lá eles se encontraram. Ele trabalhava no Médicos Sem Fronteira, ela trabalhava para uma agência de desenvolvimento de recursos assistenciais, uma agência humanitária, trabalhou na ONU também, então se conheceram lá, e a gente percebe que ele sempre foi uma pessoa muito espiritual. Mas não tinha a prática religiosa, ele não tinha. Aí nós ensinamos para ele. E hoje ele tem a prática religiosa e continua uma pessoa espiritual. Não é? Então, veja, a prática espiritual, não é? E também religiosa, nós como igreja, porque Loma Linda é uma comunidade adventista, e nós temos uma autora cristã, e nós como igreja nós reconhecemos ela como uma mulher que recebeu visões de Deus, orientações do céu, para escrever sobre esse assunto. Nós não achamos que ela seja uma mulher perfeita, ela não é uma santa, não é? Ela não é infalível, nós reconhecemos ela como tendo revelação de Deus para nós. Mas a Bíblia continua sendo nossa regra de fé e prática. Então, é pela Bíblia que nós vamos ser julgados sempre. Como religiosos, é a Bíblia, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus para nós. E como todos os cristãos têm essa visão. Mas ela recebeu uma orientação de Deus para que a gente pudesse também ser conduzidos à palavra de Deus. E ela escreveu 3 livros, que viraram 5. Certo? São 3 livros que viraram 5 livros. 2 a gente diz que são compilações, porque essa mulher escreveu mais de 100 mil páginas à mão. 100 mil páginas à mão. Escreveu mais de 2.000 cartas. Não é? Então, ela é a autora americana mais traduzida no mundo. No mundo. É a 5ª mulher no mundo que mais se lê o livro dela e mais traduzido no mundo. É a 5ª. Quer dizer, alguma coisa especial ela tinha. Não é possível que alguma coisa assim... Ela tinha alguma coisa especial. Não é? E ela escreveu dezenas de livros. Né? Ela escreveu sobre família. Ela escreveu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ela escreveu sobre muitos assuntos. A natureza de Jesus Cristo. Ela escreveu sobre tudo. E ela escreveu sobre saúde.
Sim, eu já ouvi falar. Sobre saúde. Muito sobre saúde. Saúde. Então, basicamente, esses 9, o Power 9, os 9 aspectos, por exemplo, eles, se você buscar nos livros dela, estão ali exatamente o poder do 9. O que une essas comunidades do mundo aí, essas nações, né? Essas comunidades, né? Comunidades. Então tá aqui, ela escreveu 5 livros. Ela escreveu o livro, talvez o livro mais importante que nós entendemos, assim, que fala sobre o estilo de vida saudável, é o livro chamado A Ciência do Bom Viver. Esse aqui é o livro, talvez, é o livro mais importante que nós temos, que trata da área do aspecto da saúde. Por quê? Ela começa a saúde emocional, não é? Ela trata sobre a saúde espiritual e depois ela trata da saúde do corpo, não é? E esse livro é extraordinário. É o seguinte, se você tiver que escolher um livro para ler, esse aqui é o... Então, esse é o livro A Ciência do Bom Viver. Tá bom? Esse é um livro dela, né? O outro livro que ela escreveu do começo ao fim é esse livro aqui, ó, Medicina e Salvação. Esse é para os médicos, não é? Esse aqui, da área de saúde, enfermeiros, médicos, medicina e salvação. Então ela trata de aspectos médicos, aspectos hospitalares, o cuidado do paciente. E ela tinha 4ª série primária, hein? E o pessoal lá de Loma Linda segue? Sim, principalmente esse aqui, né? Esse aqui, o Conselho sobre, olha, Ciência do Bom Viver. Esse aqui, na nossa universidade, no hospital de Loma Linda, esse que você está se referindo, né? Eles usam exatamente esse material aqui. O foco dele também é a medicina do estilo de vida. Sim, sim. Lá é muito forte. A em medicina Loma do Linda. estilo de vida. Essa universidade é muito famosa. Lá tem essa especialidade. Né? Acho que nós não temos ainda no Brasil. Aqui no Brasil, aqui não. é uma No Brasil, certificação, não. né? Lá tem Mas lá é a especialidade. Então, ó. Fantástica, né? Então, esse aqui é o livro Temperança. O que é temperança? O que é a palavra temperança? Equilíbrio. Equilíbrio. Então é o seguinte, tudo na vida tem que ter equilíbrio, né, doutora? Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo que você vai fazendo na vida tem que ter equilíbrio. Não é? E se você é uma pessoa desequilibrada, isso vai desequilibrar toda a sua vida. Eu estava lendo um autor esses dias que ele diz o seguinte: o equilíbrio financeiro começa primeiro com o equilíbrio das emoções. Eu acho, trazendo isso para a saúde, não é? O bom-estar da saúde, o bom viver, a vida, o estilo de vida, ele começa primeiro com o equilíbrio das minhas emoções. Se eu tiver as emoções equilibradas, eu vou ter um estilo de vida saudável e o resultado possível será uma longevidade, né? E esses 2 livros finais, a gente fala que são compilações. Se juntou de aqueles ali e de outras coisas que ela escreveu, que é o Conselho sobre o Regime Alimentar. Esse livro ele trata o seguinte, ele trata assim, ele é um livro muito prático, não é? E aqui ela traz alguns conselhos, fala sobre os refinados, fala sobre a carne, sobre beber água. Bem atual, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o point do momento, tá bom? Ela escreveu isso aqui há 140 anos. Eu sei que ela até fala de tomar banho gelado, né? Sim. Hoje está sendo considerado resgatado e ela já falava naquela época, né? Por exemplo, aqui, ó, vou te dar aqui o índice. Coisa simples, né? Por exemplo, a fisiologia da digestão. Como é que funciona, né? A alimentação imprópria, causa de doença. Ela diz assim que... Uma mulher de 4ª série? 4ª série. Não tinha 4ª série. Não tinha. Ela diz assim, ó, a doença, lembra que ele diz lá? A doença, ela é... Convidada. Ela não vem sem causa. Ela não vem sem causa. O conceito dela, a doença não vem sem causa. Ela é convidada pela como é que ela fala? Pela desconsideração com as leis de saúde. A doença é convidada pela desconsideração com as leis da saúde. Que é isso, né? Você comer um salgadinho desse da vida, tomar um refrigerante. A quebra dos remédios da natureza, quais são eles? Água, os 8 remédios, né? Exercício físico, descanso, temperança, né? Sol, ar puro, não é? E a confiança em Deus. Confiança no poder de Deus. Gente, que fantástico, né? É muito atual, né? E esse último aqui é o Conselho sobre Saúde. Também trabalha alguns aspectos da saúde, né? Às vezes pode ser até um pouco repetitivo alguns assuntos assim que ela trata, né? Mas ela diz assim, ó, governai o vosso corpo, cuide do vosso corpo, né? Desenvolver as habilidades da sua vida,
o exercício físico, o ar puro, a luz solar, respiração profunda, a influência do ar puro, uma higiene escrupulosa, usar alimentos simples, fugir da glutonaria. É o que eu estou fazendo. É o que eu estou procurando fazer, né, doutora? Fugir da glutonaria, né? Que bacana. Nossa. Inclusive, essa autora, ela foi uma grande inspiração para o Dr. Kellogg. Já ouviu falar no Dr. Sim, Kellogg? Isso. Que é aveia, né? a grande descoberta dos cereais, né? Cereais. Dos cereais. Que bacana. Eu só queria, como eu precisava ler um texto bíblico. Sim, claro. Não é? Eu não posso passar por aqui e não ler um texto da Sagrada Escritura, né? E se você tem uma cosmovisão bíblica, está aqui. Se você não tem, mas é um livro que traz conselhos extraordinários, né? Existe um livro na Bíblia chamado Provérbios. Provérbios, até o nome já diz, né? Na língua por provérbios, ensinamentos, né? E esse livro é um livro extraordinário que traz, assim, uma infinidade de conselhos. É um livro que eu amo, que está na cabeceira da minha cama, é um livro que eu leio com muita frequência, o livro de Provérbios. Então, no capítulo 3, quer dizer, capítulo é o número maior e versículo é o número menor. Então diz assim, ó, capítulo 3, os 2 primeiros parágrafos. Diz assim, ó, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, o que Deus ensinou pra gente, a vida, o equilíbrio, esses remédios da natureza, ele termina dizendo o seguinte, ó, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Olha só que bonito. Então, quer dizer, quer ter uma longevidade? Quer viver anos de paz? Tá aí há um conselho bíblico, né? Guarde, filho meu, no teu coração os meus ensinamentos, os meus mandamentos, não é? Esses remédios da natureza. E há uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Deus promete para a gente vida longa. O propósito de Deus ao criar o ser humano é que a gente tivesse vida longa. Mas nós acabamos, com nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, a gente acaba reduzindo isso, né? Mas a gente pode ser um pouco mais longevo com saúde, com alegria, desfrutando da família. Se a gente tiver assim uma cabeça boa, um estilo de vida saudável, a possibilidade de a gente ir mais longe é maior. Não quer dizer que a gente vai também, né? Mas a possibilidade, ela torna-se muito maior. E eu espero que você, internauta aí, tenha disposição de, primeiro, aguentar tudo esse... Foi bem longo, né? E segundo, de você colocar em prática na tua vida aí esses conselhos, que eu espero que possa ajudar você tremendamente, viu? Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Lília. Muito obrigada. Gente, se você gostou, então, por favor, curta aqui, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda, ajuda a divulgar que a gente está começando. E eu estou muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. E a gente tem 2 rituais que a gente tem aqui no final. Sim. O primeiro vamos definir uma palavra só. Pastor, me ajuda a definir uma palavra só que significa o segredo da longevidade desse episódio. Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Gostei. Estilo de vida. Fantástico. Para mim, esse é o fundamento. Tanto é que Stanford definiu como estilo de vida é o fator da longevidade, né? Perfeito. E tem um outro, Marcos? Tá aí? Esse aí é uma lembrancinha que eu faço, eu que fiz. Olha! Para vocês, espero que vocês gostem. Puxa vida! Cuidado, pode mostrar, tá um pouquinho... Olha! Ainda vê aí, tá um pouquinho molhada a tinta. Vocês gostaram? Lindo, cara. Show de bola, hein? Que lindo. Fiz com carinho para vocês. Muito obrigado. Pela participação aqui, pelo carinho de vocês terem Segredo estado da longevidade. Muito obrigado, viu? Ficamos muito felizes também, viu? Eu fiquei Grato. muito feliz mesmo, viu? Põe aqui. Muito honrada aí pela presença de vocês, pela visita de vocês. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo, viu? Tá bem. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E aí? a gente, agora a gente vai terminar aqui, mas a gente vai comer aqui as guloseimas saudáveis que a Aline fez pra gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima também.